Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é um aprofundamento do tema, gravado pelo Rafa. Então, a partir dessa semana, nas aulas de redação, nos vídeos de redação, além da parte do tema, uma discussão do tema, além da questão estrutural, que vai começar a aparecer também, nós ofereceremos a vocês vídeos de aprofundamento, que são vídeos, na realidade, de sugestão de repertórios e desenvolvimento, né, um pouquinho melhor e maior do tema trabalhado, tá? Não necessariamente do tema em si, mas de aspectos relacionados para que vocês tenham, durante esse período, um conteúdo bastante fundamentado para arrasar na redação, tudo bem? Então, vocês devem ter assistido ao vídeo, né, da aula do Rafa sobre depressão e ansiedade, cuja pergunta era reflexos dessa sociedade cansada, né, em que a gente vive. E aí é óbvio que pensando num tema desse, nós temos que retomar, né, para quem conhece, o livro Sociedade do Cansaço. Não tem como falar sobre esses transtornos, né, psiquiátricos e psicológicos que nós vivemos hoje sem pensar, né, no livro Sociedade do Cansaço. Lembrando que esse livro foi escrito pelo sociólogo coreano Byung-Chul Han, né? No ano de 2010. Ele foi lançado no ano de 2010, então já é um tantinho até que antigo, mas ele começou a ficar famoso, né? Conhecido de uns tempos para cá. E por que ele ficou tão famoso? Por que ele ficou tão conhecido? Justamente, pessoal, porque é um livro extremamente claro, né? É um livro curto, denso, extremamente clara a leitura, acessível. Quem lê vai conseguir entender, né? Lendo com paciência, consegue entender tranquilamente quais são as observações do autor, né? Sobre essa nossa sociedade louca, né? Que a gente vive hoje, sociedade que é chamada de sociedade do desempenho, de sociedade do cansaço. As pessoas estão exaustas. Exaustas do quê? E por que estão exaustas? E quais são as consequências disso? Então, essa é a reflexão que nós vamos fazer um pouquinho neste vídeo, né, sobre o livro A Sociedade do Cansaço, e aí eu vou associar a um outro texto, a duas músicas, a uma frase do Nietzsche, para que vocês tenham condições plenas de escreverem um texto com conteúdo bem fundamentado, tudo bem? Então, aqui só a apresentação do livro para vocês. Uma das questões que é mais evidente no livro é sobre a sociedade em que nós vivemos e o quanto existe atualmente, conforme eu grifei para vocês, a valorização de indivíduos inquietos e hiperativos que se arrastam no cotidiano produtivo realizando múltiplas tarefas. Se alguém se identificou, não está errado, né? Porque quando a gente pensa que hoje nós vivemos em uma sociedade que valoriza o produzir o tempo todo, em que muitos se sentem culpados por um momento de pausa, por um momento de descanso, até mesmo quando a gente está em férias, quando a gente tem aquela sensação de, nossa, mas eu acho que eu deveria estar fazendo alguma coisa, ou quando nós nos sentimos culpados por não estarmos produzindo, isso tudo é reflexo dessa sociedade que valoriza os indivíduos hiperativos, que estão o tempo todo correndo, o tempo todo buscando, o tempo todo produzindo, com diferentes tarefas ao mesmo tempo. E infelizmente isso tem um preço a ser pago, né? Além desse sentimento de culpa, além dessa angústia, quando a gente considera esse tipo de comportamento a longo prazo, é inevitável que algumas questões possam começar a aparecer, sejam questões físicas, né? Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre a síndrome de burnout, sejam questões emocionais. Então, nós, como seres humanos, temos limites físicos, emocionais, mentais, e nós estamos tão abarcados por essa ideia de que precisamos produzir, precisamos fazer, precisamos correr, que nós nos esquecemos de que nós somos somente seres humanos e não máquinas. Com isso, que o Byung-Chul Han vai dizer que por isso, né, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, e é por isso que nós adoecemos, tudo bem? Então, o principal pensamento dele no livro é justamente esse. Uma sociedade hoje que valoriza esse correr, essa correria e essa busca pela produção. E aí eu trouxe alguns aspectos para a gente discutir. E o primeiro deles, como eu grifei aqui para vocês, é que
cada época, segundo o Byung-Chul Han, tem suas enfermidades. E aí até estranho comentar um pouco disso nesse período, né, de coronavírus, porque nós estamos vivendo em uma época de extrema enfermidade física também, mas o que ele chama atenção aqui é que hoje, desconsiderando o Covid-19, etc., hoje, pessoal, nós vivemos em uma sociedade que tem muitas pessoas com enfermidades emocionais. Então, seja depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. E ele vai dizer que as enfermidades, né, a que somos submetidos ao longo dos tempos, diferentes enfermidades em diferentes sociedades ao longo do tempo, é reflexo, né, do comportamento social. Então, o que ele vai dizer é que essas enfermidades que nos atingem atualmente, né, na contemporaneidade, elas são reflexos de uma violência neuronal. O que seria essa violência neuronal? É o tipo de pressão que nos é colocada, eu acho que dá para dizer, desde o momento em que a gente nasce, para que a gente seja o melhor, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha dinheiro, para que a gente tenha fama, para que a gente atinja as melhores vagas e alcance os primeiros lugares. E quando a gente faz isso com uma criança, quando a gente faz isso com um adolescente, quando a gente faz isso com uma cultura, é natural que o reflexo disso seja uma sociedade que sofre as consequências desse tipo de violência, né? Então, se nós não estamos falando de uma violência física, nós estamos falando de uma violência simbólica, eu poderia dizer assim, que pressiona, que esmaga o nosso emocional, né? E é isso que nós chamamos de violência neuronal, né? Então, essa violência tem como consequência os transtornos, né, as enfermidades, como o próprio Byung-Chul Han diz, que nós presenciamos atualmente em relação a questões emocionais. E aí, pessoal, ele cita especificamente que transtornos, que enfermidades são essas. Então, ele diz, né, não obstante a expressão, sua explicação passa ao longo de aspectos fisiológicos do sistema nervoso, sofrimentos psíquicos como síndrome de burnout, vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e depressão, são apreendidos pelo autor em sua relação direta com o modo operatório do capitalismo contemporâneo. Então é isso, ele diz que o resultado do nosso modo operatório é síndrome de burnout, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão. Por quê? Porque são reflexos daquilo que a gente vive. Para quem não sabe, a síndrome de burnout ela é conhecida como uma estafa, um esgotamento mental, emocional e físico, decorrente, é claro, do modo de vida que nós levamos. Então, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer a lista do que precisa ser feito no dia, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar atenção para todos, a gente tem que... E aí, esse ter que, né, essas obrigações que nos são impostas, a tal violência neuronal, chega um momento que a gente não dá conta mais. Para quem não tem condição de ler o livro neste momento, apesar de que vocês encontram facilmente na internet, um texto que fala sobre o Byung-Chul Han e a Sociedade do Cansaço, que nós já comentamos também, é o texto Exaustos e Correndo e Dopados, da Eliane Brum, em que ela descreve exatamente o que o Han quis passar no livro dele. E uma das partes interessantes é que ela insere o fenômeno da medicalização, né? Então, com a palavra dopados, ela fala que para vivermos, para conseguirmos dar conta desse ritmo frenético a que fomos submetidos, a gente acaba se medicando, né? Se medicalizando, na verdade, que é o processo de tornar patológico aquilo que não necessariamente é uma doença, e tomar mais remédios do que o necessário para dar conta de algo que é, nesse caso, não ser humano, né? Para dar conta de agir como uma máquina. E aí, pessoal, o que é importante que vocês atentem uma frase muito significativa do texto dela, que é: nós somos senhores e escravos de nós mesmos. E aí, aqui no resuminho do livro que eu preparei para vocês, a gente vai discutir um pouco isso. Por quê? O Byung-Chul Han e também a Eliane Brum vão trazer essa diferença de sociedade disciplinar e sociedade do desempenho ou sociedade da positividade, que no livro do Han entram como sinônimos. O Foucault, o conceito de sociedade disciplinar, é um conceito do Michel Foucault, que estabelece que, em tempos passados, essa disciplina, essa pressão, esse regulamento social
era feito por meio de instituições. Então, as instituições, governo, igreja, família, eram disciplinares. Elas eram responsáveis por manter e estabelecer a ordem social. E cabia aos cidadãos, cabia aos indivíduos obedecerem. O Han vai dizer, o Han e a Helene Brum vão dizer que hoje nós não vivemos mais na sociedade disciplinar, nós vivemos na sociedade da positividade, na sociedade do desempenho, em que nós somos senhores e escravos de nós mesmos. Como assim? Hoje nós não temos a materialização de alguém que nos pressiona. Essa pressão, ela acontece dentro de nós mesmos. Então, nós somos senhores porque nós somos livres, nós somos responsáveis, nós somos os responsáveis pelas decisões que tomamos nas nossas vidas, mas nós somos ao mesmo tempo escravos dessas escolhas. Por quê? É bem aquela questão filosófica, né? Até que ponto as nossas escolhas são de fato nossas? Porque, apesar de não ver a materialização do sistema ali impondo algo sobre nós, culturalmente, desde o momento que a gente nasce, nós somos submetidos a pressões que nós mesmos colocamos em nós. Tudo bem? Então, enquanto lá, nessa sociedade disciplinar, nós tínhamos instituições exercendo esse papel de disciplina, de ordem, hoje nós vivemos a sociedade do desempenho, da positividade, em que nós mesmos, claro que por uma pressão social, nos cobramos. E aí nós nos tornamos escravos e senhores do nosso próprio corpo. Tudo bem? Senhores porque a gente quer mandar e escravo porque a gente entende que nós estamos nos explorando e nós estamos ficando escravos do nosso próprio corpo. Vai chegar um momento que ele não vai dar conta, vai chegar um momento que ele vai parar. E aí é o que Eliane Brum insere a reflexão sobre o dopado, sobre a medicalização. Bom, se eu tô vendo que meu corpo não tá aguentando, se eu tô vendo que eu não consigo ficar acordado, então eu vou tomar café, vou tomar um remédio para concentração, vou tomar um energético, vou tomar pó de guaraná, vou tomar não sei o que. A gente não entende que quando eu não tô conseguindo mais, é porque meu corpo tem um limite e chegou a hora de parar. Quando eu não sei a hora de parar, quando eu busco medicamentos para combater aquilo que não é doença, é natural que o nosso corpo canse, é natural que a gente sinta sono, é natural que às vezes a gente perca o sono, não sempre, é claro, mas é natural, faz parte do ser humano, faz parte do nosso corpo que não é uma máquina, sentir sono, sentir dor, sentir fome. Quando a gente usa de medicamentos para afastar aquilo que é humano, primeiro, nós somos extremamente escravos desse sistema. Segundo, nós adoeceremos, porque o nosso corpo está dando sinais. Chegamos no limite aqui, vamos parar, vamos mudar o jeito, vamos esperar um pouquinho, vamos descansar. E quando você não ouve isso, ou ouve, mas tenta dar um jeito por meio de medicamento, isso significa que alguma coisa está errada. E aí, ao persistir sempre nesse mesmo modo de vida, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar adoecendo, seja fisicamente ou seja emocionalmente. É quando o seu corpo não aguentar mais, e aí você chega no burnout, né, na estafa, no cansaço, e muitas vezes surge aí depressão, transtorno de ansiedade, porque você quer dar conta, mas não dá, porque você entende que você não é suficiente, e aí começam os grandes problemas, né? Por que se chama sociedade da positividade? Porque nós vivemos em um momento em que prega muito, sim, você consegue, sim, você pode, sim, vai lá, basta que você se esforce, você consegue alcançar o mundo. Não é bem assim. É claro que algumas coisas dependem de esforço, depende de busca e tudo, de estudo, de trabalho. Só que a gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo e que está tudo bem. Tudo bem? Aí quando a gente entende, olha, hoje, né, nessa época de coronavírus, a gente vê muito isso no Instagram, né? Tem até o pessoal zoando com a quantidade de lives que estão acontecendo. E alguém treinando, alguém cuidando dos filhos, alguém dando conta de tudo, alguém sendo maravilhoso, aí você fala, meu Deus, então quer dizer que é possível estudar, trabalhar, dormir, fazer exercício, comer bem, tudo no mesmo dia. E quando você vê as pessoas fazendo isso, você começa a ficar, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Todo mundo consegue, eu não. Essa é a sociedade da positividade. Aquela sociedade que fala, olha, o mundo está desabando, mas você consegue. O mundo está desabando, mas siga firme. Essa ideia de que, ó, tudo está normal. Esquece a incerteza, esquece a angústia. Não! Nós estamos vivendo em um momento de incerteza, em um momento de angústia. É natural que a gente se sinta com um pouquinho de medo, com um pouquinho de insegurança. Só que
Nós vivemos nessa sociedade que prega, que diz que tudo é possível, que tudo é perfeito, e não é bem assim. Vai dar tudo certo? Vai dar, vai chegar um momento que isso vai passar, tudo vai parar, mas é normal e você tem que aprender a respeitar os seus limites. Nós temos que aprender a respeitar os nossos limites. E é isso que o Byung-Chul Han, é isso que o Liane Brum criticam. Nós vivemos essa violência, né, uma forma de violência, que faz com que a gente acabe, nós mesmos, nos pressionando. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre sociedade disciplinar, sociedade da positividade ou do desempenho. Não tem uma instituição impondo nada sobre nós. Nós mesmos impomos isso sobre nós. Então, violência neural já está explicado. Consequências: síndrome de burnout, sociedade do desempenho, e depressão e ansiedade, que eu resumi aí embaixo com doenças psíquicas. Tudo bem? Então, de modo geral, sobre o livro Sociedade do Cansaço é isso. É um livro que vai dar para vocês estudarem muitos outros estudarem também, mas usarem vários outros temas, porque ele é bastante abrangente, né? Temas que falem sobre controle social, temas que falem sobre padrão, temas que falem sobre doenças psíquicas, sobre o modo de vida contemporâneo, sobre trabalho. Esse livro pode ser encaixado em diversos temas, tudo bem? E aí, trouxe aqui, né, para quem não me sinto bem em citar livros, ou não, eu gostaria de ler primeiro para depois usar, queria uma frase. O Nietzsche tem uma frase que diz: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. E aí, né, você fala, putz, mas ele escreveu isso faz tanto tempo, e aí a gente fica até pasmo, né, de como uma frase tão antiga continua sendo tão atual. Então, por falta de repouso, de descanso, de pausa, a nossa civilização vai caminhar para uma barbárie. E essa frase pode ser usada em diversos contextos, até nessa questão do isolamento social, né? Se a gente não parar, a gente vai para uma barbárie, para o caos. Se a gente não entender que existe um momento de descanso, que existem limites para o corpo humano, a tendência é que a gente caminhe para uma barbárie e, infelizmente, essa barbárie, né, vai trazer consequências para nós mesmos. Tudo bem? Então, usem a frase do Nietzsche. Bom, pessoal, o último texto que eu quero apresentar para vocês aqui é um texto do Contardo Caligares, também escritor super importante, né, e é brasileiro. O Contardo Caligares tem um texto que se chama Deprimentes Antidepressivos. Pessoal, que fique claro aqui que nós estamos falando sobre o processo de medicalização. Não estamos falando sobre, mas tomar remédio para depressão, não é isso, tá? Não é essa a discussão. A discussão o texto fala, né, e a Byung-Chul Han fala que, a Liane Brum fala, nós estamos falando sobre medicalizar, tá? Ou seja, dar remédio para aquilo que não é patologia, tudo bem? Com o processo de, é bem o que o Contardo Caligares vai falar nesse texto, com o processo de, ao invés de buscar a origem do problema, as pessoas procuram um remédio. Então, nesse texto, ele faz uma crítica velada, né? Por exemplo, a não busca pela terapia. Porque se a gente está pensando que nós estamos adoecendo, que nós estamos vivendo nesse ritmo frenético, tem alguma coisa errada, o primeiro passo seria qual é a origem desse problema e como eu posso resolvê-lo. E não, vou tomar um remédio para ver se eu passo, para ver se passa. O remédio, ele ajuda, mas ele não é a saída para resolver os problemas. É isso que ele diz. Por isso que ele diz que os antidepressivos são deprimentes, porque eles não trazem a felicidade esperada, a felicidade buscada. Para que um antidepressivo dê certo e dê resultado, ele tem que estar associado, conforme o próprio Contardo Caligares diz, a um processo de autoconhecimento, a um processo de terapia mesmo. Então, o que ele vai dizer aqui, pessoal, ele vai falar sobre uma pesquisa, né, que fala sobre que os antidepressivos, muitos antidepressivos foram substituídos por placebos em alguns pacientes. É uma pesquisa científica mesmo. E a maioria deles teve uma melhora significativa. E o que ele quis dizer com isso é que alguns tratamentos são muito mais psicológicos do que medicamentosos. Então, o que ele diz aqui é justamente isso. Nós vivemos em uma sociedade em que a gente quer esquecer
que nós somos seres humanos. Então é normal sentirmos medo, é normal sentirmos dor, é normal sentirmos insegurança, é normal sentirmos tristeza. A gente não precisa de um remédio para tudo. Só que quando a gente quer viver como máquinas, a gente quer dar um jeito rápido para tudo. E a gente acha que um remédio vai solucionar todos os problemas. E isso em diversos aspectos da vida. Então, o que ele vai falar aqui, né, é que parece que com os antidepressivos nós podemos tratar nossos sintomas psíquicos como se fossem pneumonia. E não é isso. Quando a gente pensa em doenças emocionais, quando a gente pensa em transtornos emocionais, nós estamos pensando em algo que demanda muito mais do que um remédio. Demanda terapia, demanda autoconhecimento. Então ele vai dizer aqui, né, o sucesso dos antidepressivos na década de 90 não é fruto de nenhum triunfo da ciência, é muito mais a consequência de uma atitude nova em nossa cultura. Queremos que o nosso sofrimento psíquico deixe de ser um drama subjetivo, mas que seja visto e vivido como um problema médico. E qual que é a ideia? Enquanto nós quisermos taxar esses problemas ou esses remédios como soluções para todos os problemas emocionais da humanidade, nós teremos problemas, porque nós queremos o remédio, mas nós não queremos entender que nós somos seres subjetivos, nós somos seres que têm sentimentos, que não vai ser só um remédio que vai conseguir curar as nossas dores, as nossas feridas. Então percebam, pessoal, a relação entre o Byung-Chul Han, entre Eliane Brum e o texto do Contar do Caligares. Todos eles, pessoal, falam exatamente sobre a mesma coisa. Nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente de positividade, de desempenho, em que você pode e deve fazer tudo, em que as pessoas não respeitam os próprios limites, nem do corpo nem da mente, e que quando a gente começa a entender que nós temos limites e que as coisas estão dando problema, tenho me sentido muito cansado, tenho me sentido muito triste, o sucesso e a felicidade que disseram que eu ia conseguir ter nessa vida não estão chegando, o que eu faço? Vou lá para a medicação. Então a crítica que o Contar do Caligares faz é a mesma que a Eliane Brum faz, é a mesma que o Byung-Chul Han faz. As pessoas têm que aprender a enxergar que elas são pessoas, que elas são seres humanos e não máquinas. E quando elas aprenderem a enxergar isso, consequentemente, a gente vai viver numa sociedade melhor. É algo extremamente complicado, porque é difícil ir na contramão, quando a gente tem toda uma sociedade que vai para o mesmo caminho. Mas a saída que se tem não é só buscar medicamentos, é buscar a si mesmo, é buscar a essência do que é ser humano. E aí, só para finalizar, ele vai dizer, né, a ironia, o último trecho do texto. Queremos ser curados de nossos males psíquicos como se fossem gripes. Pedimos antidepressivos para evitar complicados envolvimentos subjetivos. Tentar mudar de vida, de ideias, de rumo, sei lá. Ora, descobre-se que o sucesso dos antidepressivos não depende da sua composição química, mas do nosso desejo de sermos curados, pois os placebos produzem os mesmos milagres que os remédios. Decididamente, desistir de nossa subjetividade é mais difícil do que parece. Então é isso, nós não podemos desistir dos nossos sentimentos, desistir da nossa humanidade, da nossa essência, daquilo que nos faz sermos seres humanos. Mas entender o processo em que nós vivemos, esse entendimento não é fácil. Por isso que nós temos outros caminhos para melhorar emocionalmente. Mas entender que nós não somos máquinas e enquanto nós continuarmos querendo viver como máquinas, nós teremos muitos problemas. Tudo bem? E aí, para começar, né, a encerrar o nosso aprofundamento, para quem gosta de música e quer citar música, tem uma música que se chama Clarice, do Renato Russo. É uma música muito bonita, em que ele fala sobre uma menina, né, que sofre um processo de mutilação, para tentar, né, fazer com que a dor física seja maior que a dor emocional, e aí com isso ela conseguiu esquecer um pouquinho das dores emocionais. Então é uma música muito bonita, e aí a música também vai dizer que somente quando ela está em meio à música, aos livros, é que ela consegue esquecer das dores. Então olha a reflexão que a gente pode fazer quando a gente se reconecta com a nossa essência, quando a gente consegue entender quem nós somos, seja por meio da arte, também por meio da terapia. Quando a gente lembra que a gente é ser humano, a gente sente um conforto, a gente fica melhor. Então, se vocês puderem escutar a música, né? Então, ele diz: estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado. Quem diz que me entende, perdão, nunca quis saber. Qual que é a ideia, pessoal?
aqui ele já começa, né? Estou cansado das pessoas dizerem que me entendem, só porque elas não têm tempo para me ouvir, ou só porque elas não têm tempo, né, para ficar gastando com uma pessoa que não está bem. Ele está cansado disso. E Clarice está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete, deitada num canto, seus tornozelos sangram, e a dor é menor do que parece. Quando ela se corta, ela se esquece que é impossível ter vida, calma e força. Porque, pessoal, não é impossível ter uma vida calma e força. Essa ideia de ter uma vida calma e ter força parece muito difícil no mundo que nós vivemos hoje, mas não deveria ser justamente o contrário, porque temos força, nós conseguimos lutar para ter uma vida melhor, com mais sabedoria, sem tantas pressões do sistema, mas é algo muito difícil. Então essa música ela é muito profunda, ela reflete tanto as causas de as pessoas estarem adoecidas, né, doentes, e as consequências disso, e também o refúgio. Somente na arte, somente quando a gente se encontra, é que a gente consegue fugir dessa vida maluca que nós levamos. E, para finalizar, uma outra música que eu sugiro que vocês escutem, que é maravilhosa, é a música Amarelo, do Emicida, né? Em que ele vai falar sobre as dores, sobre as cicatrizes, de alguém que não aguenta mais viver nesse mundo corrido, nesse mundo insensível, no mundo em que os seres humanos se esquecem que são humanos, tudo bem? Então, só para a gente retomar tudo que a gente viu nesse aprofundamento, lembre do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, lembre do texto da Eliane Brum, que não estava aqui, mas pode ser citado, lembre da frase do Nietzsche, da música Clarice do Renato Russo, da música Amarelo do Emicida, todas elas falando que nós vivemos numa sociedade que acaba sendo injusta com os seres humanos, porque prega desempenho, prega produção o tempo todo e faz com que a gente se esqueça que nós temos limites, que nós somos seres humanos e ao nos esquecermos disso, nós acabamos adoecendo. Mas há sempre saída, né? É a arte, é a terapia, é o tratamento, é o autoconhecimento. E aí, para finalizar, nós fizemos um parágrafo de aplicação na Sociedade do Cansaço, para vocês verem como utilizar isso na redação. Então, vejam. Em primeira análise, pode-se considerar que a sociedade está cansada. Isso pode ser explicado pelo sistema em que estamos inseridos. Desculpa, teve uma falha aqui, mas é só pelo sistema em que estamos inseridos, no qual é outorgada a ideia de que se deve produzir o tempo todo e que a felicidade está atrelada, por exemplo, ao sucesso profissional e ao dinheiro. Com isso, é perceptível que grande parte da população, em busca do tão aclamado sucesso, vive de modo desordenado, trabalhando mais do que deveria, expondo o corpo e a mente a um estado de exaustão profunda. Byung-Chul Han, do livro Sociedade do Cansaço, nomeia tal fenômeno de sociedade do desempenho, em que muitos indivíduos tornam-se submissos a si mesmos, tornando-se escravos dos próprios anseios, desrespeitando limites. A consequência disso é uma sociedade emocionalmente doente e que, por estar tão cansada, desenvolve doenças neuronais, como depressão, ansiedade, entre outras. Num texto FUVEST, num texto VUNESP e até num texto ENEM, esse seria o primeiro argumento, e pela construção dele, nós já entendemos que o segundo argumento falaria especificamente sobre essas doenças neuronais. Vejam aqui a separação entre as partes do argumento. Primeiro, sempre, então, nós começamos com o tópico frasal. Lembrando que o tópico frasal é a apresentação do assunto do parágrafo. Ou seja, quando a gente diz, em primeira análise, pode-se considerar que a sociedade está cansada, eu vou ter que desenvolver por que a sociedade está cansada, por que isso é ruim, tudo bem, os motivos, causas, consequências. Explicação e expansão do tópico frasal. Isso vai ser explicado pelo sistema em que a gente vive. Então, aqui eu coloquei as causas. Depois, a articulação com o repertório. Quem fala sobre isso? Byung-Chul Han, que fala que nós vivemos na sociedade de desempenho e somos escravos de nós mesmos. E o fechamento é a consequência disso tudo, que vai ser melhor desenvolvida no argumento 2, como uma forma de amarrar todas as ideias. Tudo bem, pessoal? Como aprofundamento do tema da depressão e ansiedade seria isso. São sugestões de repertório, então, para que vocês entendam bem, sempre importante ler mais sobre o livro, ler o texto inteiro do Cantar do Calegares, escutar as duas músicas e sempre tentem fazer uso dos repertórios que nós passamos para que o texto de vocês fique sempre bom, fique sempre bem fundamentado.
E é isso. Voltamos semana que vem com a aula e aprofundamento de um outro tema. Até mais, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.